Na tela a gente quer ler uma matéria que é manchete neste exato momento, analisada do nosso colega Carlos Madeiro. Em 2020, 76% dos pagamentos a juízes estaduais superaram R$46 mil. Por que é R$46 mil? Vamos lembrar, o teto do funcionalismo público brasileiro deve ser, por regra, R$46,3 mil, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro e ministra, dos ministros e ministra, que só tem uma mulher, do Supremo Tribunal Federal. Ninguém, teoricamente, deveria ganhar mais do que isso, mas 76% dos pagamentos a juízes estaduais furaram esse teto em 2025. E aí, o que traz o nosso colega Carlos Madeiro? Juízes, embargadores, judiciário federal, trabalhista e estadual receberam vencimentos líquidos médios em 2025, líquido médio, bem superior a esse teto. Os maiores vencimentos totais são pagos a juízes e desembargadores da Justiça Estadual da primeira e segunda instância. 76% dos pagamentos ficaram acima do teto, ou seja, dos 203.959 pagamentos mensais analisados, 155.195 foram de valores líquidos acima do teto. A média dos vencimentos mensais líquidos de 2025 para esses magistrados estaduais ficou em 83.711, né, mais do que o dobro do seu subsídio mensal, que é o salário base da categoria, de R$ 37,9 mil. Para fazer isso, o UOL consultou os dados de quase 300 mil pagamentos feitos a todos os magistrados ativos e inativos. E aí, e tudo isso é claro que também é influenciado e vai ser influenciado por essa decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu por 60 dias penduricalhos que permitem o recebimento acima do teto do judiciário e jogou a decisão para ser referendada ou negada pelo plenário. O ministro Fachin marcou o julgamento para o dia 25 de fevereiro. A gente está indo para um rápido intervalo. Quem acompanha a gente na TV, para a internet, continua aqui com a análise do Josias. Josias, está aqui o que a gente estava falando a manhã inteira, né, sobre a questão de recebimento acima do teto. 76% dos juízes estaduais furam o teto. Nós vivemos, Sakamoto, e é preciso realçar isso sempre, nós vivemos num país que tem na base da pirâmide social, tem gente que sonha em subir na vida para ser um dia de classe baixa. E nesse país, o pobre vai ficando mais pobre porque tem que sustentar uma casta de servidores que são nomeados supostamente para retirá-los da pobreza. É muito triste essa situação, porque esse tipo de distorção mostra que a desigualdade, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ela não é casual, ela é um projeto. Isso está estruturado, está entranhado como um projeto no Brasil. E é preciso interromper esse projeto. Né? É preciso convencer essa casta. E estamos falando aí, essas estimativas variam muito, né? Mas estamos falando de pagamentos que são feitos à margem da lei, que pela Constituição não se pode, no serviço público, receber salários superiores a R$46 mil, 46.300, que é o salário de um ministro do Supremo. Né? Então, quem recebe mais do que isso está fora da lei, né? Está trafegando à margem da Constituição. Isso custa mais de R$20 bilhões por ano. Os números variam muito, mas não há estimativa abaixo de R$20 bilhões. Então não é possível conviver com algo assim. Daí a relevância, daí o aroma de ineditismo que tem a decisão do ministro Flávio Dino. Porque ele, numa canetada, ele disse: os três poderes têm 60 dias para revisar e suspender todo e qualquer pagamento que esteja sendo feito, gratificação, vantagem, que não esteja prevista em lei. E são esses penduricalhos, que, como disse mais cedo, é um eufemismo para picaretagem, sem vergonhice, são esses penduricalhos que fazem com que salários ultrapassem o teto. E aí aqui estamos falando até, essa reportagem é muito importante, porque mostra que quase 8 em cada
em cada 10 magistrados no Brasil recebem acima do teto. Mas há magistrados que estão recebendo mais de 100 mil reais, mais de 200 mil reais. Aqui mesmo no UOL, nós divulgamos notícias com base em informações oficiais recolhidas nos sites dos próprios tribunais. Tem magistrado ganhando, por vezes, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Então, não é possível. É um cenário que precisa ser revertido. E, para ser revertido, é preciso atuar com tenacidade, né? Então, o que se espera é que o Supremo ratifique, avalize a decisão do Flávio Dino e que disso resulte, de fato, uma revisão de todos esses penduricalhos, essas benesses que são pagas ali à margem da Constituição, para acabar com isso de uma vez por todas. E outra coisa, para encerrar, o presidente da República, o Lula, está sendo como que intimado pelas circunstâncias a vetar o projeto que foi aprovado nesta semana no Congresso Nacional. Um projeto que favorece o surgimento de mais supersalários a partir de gratificações que prevêem o 100% do salário dos servidores, que já recebem muito, com uma gratificação podem dobrar o salário. E essa excrescência, né, dessa escala de 1 por 3, aí o sujeito vai ganhar uma folga a cada 3 dias trabalhados e, se estiver farto do descanso, ele pode vender essa folga, que é o que vai acontecer. Então, é mais um penduricalho que vai resultar em aumento do salário e com o agravante, esse pedaço não tem incidência de imposto de renda. Então, olha, não é possível que o presidente da República, que está agora em início de ano eleitoral, não vete uma excrescência como essa, né? Sobretudo depois que o Flávio Dino expediu essa liminar.